A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, mais uma vez é uma alegria Deus nos permitir juntos novamente apreciar esse cafezinho, passar uma manteiguinha no pão, tomar um café e juntos meditarmos na Palavra de Deus. Este é o programa Café e Fé, o programa da Primeira Igreja Batista em Londrina, e desde já nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio e gostaríamos de agradecer você também que nos permite entrar aí na sua casa. Ficando sempre aquele convite para você interagir conosco. Vai estar aparecendo aqui a nossa página no Face, você pode ir lá curtir, para você receber as atualizações. Você pode também interagir com a gente, sugerir pautas, dúvidas, questionamentos. Se você quiser entrar em contato com o Glênio, comigo, deixa um recadinho lá, o pessoal da comunicação passa para a gente. Também gostaríamos de incentivá-los a fazer parte deste ministério, disso que a gente entende ser algo para o Senhor, e é isso que nos motiva a estarmos aqui nesse bate-papo, nessa iniciativa, a falar sobre o Evangelho na esperança de que isso redunde em glória a Deus e vida para todos aqueles que nos ouvem, inclusive para a gente que está aqui. Você pode entrar lá no site também, www.piblondrina.com.br. Você pode ter acesso aos textos, aos programas, às pregações que acontecem aos domingos, as pregações que acontecem nos acampamentos. Nós temos acampamentos de homens, de mulheres, casais, de jovens, adolescentes, enfim, todos esses eventos que a igreja promove, mesmo o café da manhã com os empresários, o Desconstruindo a Religião, a reunião de homens, enfim, tudo que acontece lá nas atividades da igreja, você vai ter acesso a isso lá por meio do site. Você também vai poder postar, copiando o link, postando aí nas suas redes sociais, sobre todos os eventos, aquilo que vai acontecer e também as mensagens, para que outras pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Hoje nós queremos abordar um tema que para nós pelo menos para mim, é muito significativo, que causa às vezes uma certa confusão. Eu lembro que atendendo uma pessoa no gabinete, e a ideia fixa que ela tinha é uma ideia de justiça própria muito forte, tendo em vista que a severidade de Deus ou a bondade de Deus estava condicionada ao desempenho dela. Então, todas as vezes que ela fazia algo errado, necessariamente ela esperava que Deus viesse com um castigo proporcional ao seu erro, com o intuito de acertar a questão da justiça. Mas será que é assim mesmo? Será que as coisas de ruim que estão acontecendo na minha e na sua vida são castigos de Deus? É a severidade de Deus? Mas como pode ser essa severidade se a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor? Como relacionar isso? Então, para que a gente entenda melhor o assunto, o Mu vai para aquela narraçãozinha breve e em seguida nós voltamos direto já com o bate-papo, eu e o Glênio, e vocês aí. Passem uma manteiguinha no pão, aquele cafezinho na xícara e vamos juntos. Fique com a gente. O tempo todo ouvimos sobre um Deus bondoso. Sempre pensamos em um Deus como um bom velhinho que fica sentado em um trono fazendo do mundo o seu velho jogo de xadrez. Por outro lado, existem pessoas que falam de um Deus que é o carrasco do ser humano, que vive pegando no pé, exigindo e castigando as pessoas. Ao ler a Bíblia, temos a impressão que Deus mudou seu caráter quando relatado no Velho Testamento e no Novo Testamento. Será que Deus mudou ou sempre foi o mesmo? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Estamos de volta e agora a gente, sem demorar demais, a gente quer partir já para o assunto. Bom dia, Glênio. Bom dia, Alexandre. Tá bem? Graças a Deus. Essa é uma ideia que povoa o imaginário das pessoas
Às vezes a gente vê essa bipolaridade, uns apresentando Deus como esse velhinho aí, quase um Papai Noel cósmico, né? E outros já falando dessa severidade de Deus. E aí essa ideia de que o Deus do antigo é um, o Deus do novo é outro. E aí, Glênio, como é que a gente pode pensar em Deus? Será que Deus mudou? Será que Deus é diferente? Será que Deus é esse iracundo que está ali para espetar você na hora que você falha? Será que é um Deus bonachão, que não importa o que você faça, não está nem aí, está ali para passar a mão na sua cabeça? Então, eu acho que essas são questões que podem povoar a mente dos que estão nos assistindo. De fato, Deus tem esses dois lados. Ele tem a severidade e a bondade. A severidade está relacionada à sua justiça e a bondade está relacionada ao seu amor. E essas duas coisas se compatibilizam. A cruz é um lugar onde as duas coisas acontecem. É exatamente na cruz em que há uma confluência entre a severidade de Deus para com o pecado e a bondade de Deus para com o pecador. Se eu tenho uma gangrena na minha perna, eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar que o cirurgião tem que cortar a minha perna. E que isto é uma amputação que vai me trazer prejuízos. Mas em detrimento do bem, do benefício geral da minha sobrevivência, essa severidade é bondosa. É um ato de bondade. É um ato de bondade. E o que eu não vejo é que Deus seja um ser ridículo. Que ele esteja aí caçando gente para fazer sofrer. O que eu entendo é que a severidade de Deus, ela vai exatamente em cima do pecado. Assim como a severidade do cirurgião vai em cima da doença. O bom cirurgião, quando vai fazer extrair um tumor, tirar um tumor, ele vai procurar inclusive as raízes onde elas estão espalhadas e ele vai cortar mais. Você vai dizer assim, mas isso é severo. Mas isso é bondoso. Porque se ele deixar que fiquem algumas células cancerígenas, essa pessoa vai morrer. Então, a severidade de Deus está voltada para o pecado. E Jesus foi quem suportou, mais do que qualquer outra realidade, as duas expressões. Ele estava exercendo ali a bondade de Deus ao assumir a sua própria severidade. A sua própria severidade. Ele estava realizando uma obra em que a bondade de Deus ia recair sobre aqueles que, pela sua graça, recebessem a severidade da cruz. Então eu não vou entender que Deus é um Papai Noel cósmico, nem é um déspota universal. Castigador. Ele é um Deus de justiça e misericórdia, em que as duas realidades têm que, ao mesmo tempo, exercer um papel de redenção. Por um lado, o remo da justiça. Eu sou condenado à morte e eu tenho que morrer. A alma que pecar morrerá. Isso tem que ser radical, profundo. E ao mesmo tempo, ele vai colocar a vida dele como suprimento para a minha existência eterna.
Isso é a bondade de Deus. É a expressão da morte e da ressurreição. A ideia, só que não se experimenta a bondade da ressurreição sem experimentar a severidade da cruz, da morte de cruz. Qualquer outra via é uma via enganadora, é uma via proposta pela religião, não pelo evangelho, mas é uma via que funciona como placebo. As duas separadas, elas vão ser perversas. Entendo. Tanto você prometer o céu para indignos pecadores, como mandar o sujeito para o inferno na base da justiça humana, sem a graça plena de Deus. As duas podem ser formas de controle. Exatamente. Você pode controlar as pessoas com presentes e bondades, ou pode controlar as pessoas com medo, pelo castigo. Agora, se você não entender que tanto a bondade como a severidade de Deus foram colocadas sobre Cristo na cruz, você vai ficar com este dualismo separado. Isso aí vira um duelo e não um dueto. E nós precisamos entender que as duas se afinam no processo da redenção. É como eu entendo na minha pouquíssima capacidade de perceber quão Deus foi severo com o pecado e quão Deus foi amoroso com o pecador. A severidade é a expressão da cruz, né? A severidade é a expressão da cruz. Quando você olha para a cruz, o Cristo crucificado aponta para a radicalidade ou mesmo a brutalidade do pecado, né? Exatamente. A malignidade do pecado que evoca a necessidade do Deus crucificado. Tem um escritor inglês do século XVII chamado Matthew Henry. Ele diz que a cruz mostra o quão longe foi o pecador e o quão mais longe foi o Salvador. O pecador foi até o nível da necessidade da morte, que é o salário do pecado, é a morte. Então isso é a severidade do castigo, é a amputação do câncer. Mas Deus foi além. Deus foi além. Assumiu o pecado, amputou o pecado e imputou a vida. Não uma perna mecânica, mas a própria essência da sua vida. Isso é a bondade de Deus. Então as duas coisas elas caminham juntas. Tanto a severidade de Deus contra o pecado, como a bondade de Deus em favor do pecador. Por isso, querido, eu quero dizer o seguinte, o pecador tem que morrer. Ele tem que morrer, porque não há nada nele que Deus aproveite. Ele tem que ser severo. E ele tem que receber a vida de Deus, porque nada que não seja a vida de Deus pode dar significado ao ser humano. Não, o que você estava falando aí, eu comecei a pensar porque a religião, ela se cria nesses dois polos. Uhum. Ou eu tento apresentar um Deus bonzinho? Bonzinho e não, nada a ver, o que você fizer Deus vai cuidar, tal. Ou eu tento apontar a ideia de um Deus que vai pegar você na curva, na hora que você virar ali, ele está pronto para te dar uma camaçada. É o Deus que contabiliza os erros e que faz com que você viva a vida, mesmo sem saber que erros são, para você poder pagar por todos eles. E hora você vem do jeito, hora você vem do outro, e não traz a consciência desse erro. É o Deus que é o Deus da regra, que você não pode quebrá-las, e quando você quebra, ele está pronto a exercer castigo sobre a sua vida. Porque, na realidade, falta o ponto de convergência que é a cruz. Ou seja,
Pode haver um cristianismo sem cruz? Não. Se houver, não é cristianismo. Não é cristianismo. Pode haver uma religião que despreze a cruz, ainda que evoque o nome de Jesus, a palavra de Deus, ainda que cante cânticos de louvor. Jesus disse isso, não é? Aqueles que em teu nome... Em teu nome não profetizamos, não fizemos nossos prodígios, não expulsamos nossos demônios. Então isso é um negócio muito forte talvez nos nossos dias, né, Glênio? Sim. Apresentar ora um lado, ora outro, de acordo com a minha conveniência de líder religioso, para manipular o povo assim ou assado, mas jamais apresentar a necessidade da cruz, porque a cruz é muito severa. Agora, não se experimenta a bondade da ressurreição sem perder a vida velha na cruz do Calvário. Não tem jeito, Alexandre, não tem jeito, porque isso aí é como deixar o câncer ou deixar a gangrena na pessoa. É só enfaixar ali o trem. É só enfaixar. Você está dizendo o seguinte, isso aqui não faz mal, mas isso é mortal. O pecado, ele é ofensivo a Deus e é maléfico a nós. Então, a obra de Deus visa exatamente nessa severidade atacar de cheio o pecado. Não é? Quando você faz uma quimioterapia ou uma radioterapia ou qualquer dessas terapias para matar a célula cancerígena, a célula maléfica, porque acontece que muitas vezes essas terapias acabam também matando células boas e isso é a severidade, mas o objetivo é a cura. E no caso da obra da cruz, nós temos essa severidade de Deus radical em dizer o seguinte, a alma que pecar, essa terá que morrer. E como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todos precisam morrer. E aí a Bíblia diz, um morreu por todos, logo todos morreram. Aí nós temos que ganhar esta revelação de Deus, desta severidade. Eu não posso viver, eu tenho que morrer. Mas não é morrer com um suicídio, não é morrer com um assassinato, é morrer na cruz com Cristo. Isso. E ganhar a dimensão da vida de Cristo na ressurreição. Aqui agora. Aqui, pela fé, viver como uma pessoa resgatada, uma pessoa liberta, uma pessoa renovada pelo poder da ressurreição. A ponto de só poder explicar essa experiência dizendo, eu nasci de novo. Exatamente. Eu nasci de novo. Quem nasceu de novo morreu. Precisa morrer, para nascer de novo precisa morrer. E às vezes a gente vê uma pessoa dizendo assim, teve um acidente muito grave, e a pessoa passou por um coma, etc. E aí diz assim, eu nasci de novo. Não, ele não nasceu de novo. Ele passou por uma situação muito grave, mas teve a mesma vida. Nascer de novo significa perder a psique, perder a vida que movia a alma e ganhar a vida zoe, a vida do espírito. Isto é novo nascimento. Não é perder biológico não tem nada a ver. É perder a vida que controla meu eu e ganhar a vida que vem de Deus. Que se relaciona com Deus. Porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores se relacionem na mesma dimensão. Na mesma dimensão. E aí isso vai influenciando a minha alma, e isso vai se expressando pelo meu corpo. No meu corpo, no meu modo de existir. Isto é bondade de Deus. É bondade, é severidade e bondade. Bondade de Deus. Um lado é a morte, outro lado é a ressurreição. Queridos, para mim está ficando muito precioso esse papo. Sempre que eu ouço sobre isso, eu vejo que Deus acrescenta um pouco mais da revelação disso. Nós esperamos que isso também seja parte da sua experiência nesse momento de café. A gente quer dar um stopzinho bem rápido e logo em seguida a gente quer voltar. É o tempo de colocar mais um cafezinho aí na xícara, de passar mais uma manteiguinha no pão e a gente está de volta com a palavra direta ao coraçãozinho de vocês. Fique com a gente.
A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver? Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem. E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na Livraria PIB Londrina. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Que diremos, pois? Que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre judeus, mas também entre os gentios. Aqui nós vemos claramente que a obra da redenção de Deus implica, todos nós merecíamos o inferno, mas Deus usou de misericórdia mediante Jesus Cristo, para que pela graça nós pudéssemos ganhar uma vida em que implica tanto na severidade de Deus como na bondade de Deus. E Ele usa de bondade e de severidade por meio de Cristo Jesus. Nós não temos outra redenção a não ser através de Jesus Cristo. Você, por sua bondade, vai se orgulhar, vai se envaidecer. E por sua severidade ou por sua maldade, você vai ficar asqueroso cada vez mais. Ambos são perversos. Agora Deus em Cristo nos redime e nos resgata de toda a possibilidade de sermos tanto orgulhosos pelo nosso êxito, como asquerosos pelos nossos fracassos. E aí nós ganhamos uma dimensão eterna, que é a dimensão da vida, que nos liberta da condenação, nos liberta do orgulho, do medo, da vergonha, da culpa, e nos enche da graça de sermos filhos, filhos do Altíssimo. Isto é demais para meu velho coração suportar. O profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus, diz o seguinte, capítulo 53. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça,
nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A severidade de Deus caiu sobre os lombos de Deus, para que você e eu pudéssemos experimentar a bondade, o amor e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo, querido, você morreu. Em Cristo você foi crucificado. Em Cristo você desceu à mansão dos mortos, ao Hades, ao inferno. Mas em Cristo você ressuscitou para uma nova vida, uma vida com Deus, se isto é a sua expressão de fé e confiança em Jesus. Tudo que Deus tinha para fazer, Deus fez em Jesus. Em Cristo nós experimentamos a severidade de Deus e a bondade de Deus para conosco. E isto por sua graça. Que você possa descansar na obra redentora, plena e completa, onde não há nada mais a você acrescentar e não se pode tirar nada, porque Jesus Cristo é o tudo de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que descansa a sua vida em Deus. E que você possa ter uma vida descansada no amor de Deus e ser expressão do amor de Deus para outros. Que Deus abençoe demais a sua família em Cristo Jesus. E nós aguardamos você no próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. O que você faria se descobrisse que o seu Deus não passa somente de uma ideia? Que Jesus veio abolir a religião? Se a religião é tão boa, por que tem causado tantas guerras? Por que construir igrejas enormes se não conseguimos alimentar os que precisam? E se você então soubesse que religião é como tentar dar banho e perfumar um porco? Que seguir uma lista de comportamentos não lhe faz diferente dos outros, muito menos filho de Deus. Se eu lhe dissesse que o cristianismo não é uma galeria para os bons, mas um hospital para os quebrados. Que a religião vive dizendo faça, faça, enquanto Jesus Cristo disse está feito. Que a religião deixa você cego, mas Jesus lhe faz ver. Que religião é o homem buscando a Deus, enquanto que o verdadeiro evangelho do amor é Deus buscando o homem. E se então você soubesse que o sacrifício de Cristo é o único de que precisamos? Desconstruindo a religião. Estudos realizados pelos pastores Glênio Fonseca Paranaguá e Alexandre de Oliveira Chaves. Disponíveis em vídeo no canal da Igreja na internet ou à venda na livraria PIB Londrina.